Então vamos à nossa terceira parte, né, o nosso terceiro módulo. E aí você vai olhar todas essas informações e vai dizer: "Nossa, eu estou confusa, porque, eu me vejo em todos esses eu tenho características de todos eles". É claro que você vai ter características de todos eles, porque, na verdade, nós temos todos os 5 elementos dentro da gente, né. Mas nós vamos ter porcentagens, e essas porcentagens, elas vão nos dar características predominantes de um determinado dosha. Mas nós teremos um dosha secundário, né? Um dosha que depois do dosha primário, o dosha principal, ele é aquele que está lá em menor quantidade, mas ele está lá predominante na terceira qualidade, tá? Então ele tem a primeira, que é o predominante, numa porcentagem maior, aí vai ter a segunda, que tem uma porcentagem menor do que a primeira, e que vai estar dando o destaque. Então, você vai ter característica, na verdade, dos 5 elementos em você. Só que esses 5 elementos eles vão ser distribuídos de forma bem clara. Você vai ter mais características, né? Você vai ver principalmente no seu corpo e na sua personalidade. Então, é muito importante entender, porque nós vamos entrar agora nos doshas mistos, tá? Mas aí vai ter pessoas que, quando forem responder a sua fichinha, vai dizer assim: "Nossa, eu tenho qualidade dos 3". E aí você vai ver a soma de todos, você vai ver o que tem o menor número é aquele que está lá no corpo, mas ele não vai ter muita influência na sua personalidade, tá? Ele vai ter uma influência na parte fisiológica, no sentido que deu uma desarmonia, você vai poder ter, mesmo que você seja uma pessoa de característica vata, né, aí você pode ter uma desarmonia de kapha. Não significa que você não vai ter uma desarmonia de kapha porque você não é kapha, entende? Como eu falei, o vata vai ser o primeiro a trazer uma desarmonia grande, mas ele não vai, como é que se diz? Mas você não vai, por exemplo, você pode ser um kapha e desenvolver uma doença nervosa porque você tem o vata alterado. Você desenvolveu uma hiperatividade de vata. Você pode ter uma hipertensão, tá? Que é uma característica do fogo, mesmo você sendo kapha. Então, isso não vai te impedir, tá, de você ter predisposições, né, de outro dosha, porque a alteração do dosha vai desencadear um comportamento. E lembrando a vocês também que nós temos características emocionais que são influenciadas pela forma como nós fomos criados. Mas a forma de expressarmos essas características vai ser muito contundente com o dosha predominante. Então, você não vai ver um vata depressivo, você vai ver um vata depressivo, né? Principalmente se ele nasceu e ele foi criado num ambiente de muita violência, ou de muitas drogas, ou de muito abuso, seja lá o que for, e vai ter essa tendência depressiva, mas essa depressão ela vai se manifestar de uma forma diferente de uma manifestação de depressão de um kapha ou de um pita, certo? O pita, quando ele está depressivo, ele pode ficar viciado em drogas ou viciado em álcool, certo? Porque são mais predominâncias do fogo, certo? Então, assim, já o kapha vai ser mais dependente de remédios. O vata não, ele vai poder ter a depressão do vata vai levar ele a desarmonias de muita insegurança, de síndromes do pânico. Então, são características. Então, vocês vão ter a depressão, mas elas vão se manifestar de forma da comunicação do dosha predominante, tá bom? Então, você vai ter um problema de hipertensão, uma hipertensão no vata, no pita e no kapha vão se manifestar de forma diferente. Vai ser uma hiperatividade de fogo que vai ter no vata, mas vai estar uma característica diferenciada, tá? Manifestada pelo dosha predominante. Então isso é muito importante, porque quando as pessoas começam a estudar, elas acham que o dosha dela mudou, né? Elas acham que, poxa, mas eu pensei que meu dosha era esse, então não era para eu ter tal doença, né? Então, por exemplo, tumores geralmente aparecem muito em pessoas de kapha, tá? Principalmente mulheres, vai ter uma tendência de câncer de mama ou câncer de útero, mas isso é uma tendência, tá? Isso não significa dizer que um vata não vai ter um câncer, entende? Vai ter também, mas vai se manifestar os sintomas de forma diferente, ok? Então vamos para o nosso próximo estudo.